Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 471. Pressão aterrorizante. O tempo passou lentamente. Depois de caminhar por um longo tempo, Albus parou de repente novamente. Fujiki fez o mesmo e também parou. Os dois se viraram para olhar para Terrance, que tinha uma expressão estranha no rosto, e perguntaram: "Você não sentiu?" A expressão de Terrance voltou ao normal, e ele perguntou: "Sentir o quê?" Ele estava apenas meditando, então por que eles pararam de repente de novo? "Tente sentir com mais cuidado", disse Albus com um sorriso maligno. De repente, quando Terrance saiu de seu estado meditativo, uma sensação de formigamento percorreu sua cabeça, como se algo tivesse invadido sua mente. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele já havia sentido o impacto da onda de pesadelo. À frente deles, ondas de malícia intensa avançavam como rajadas de vento, atravessando as camadas mentais dos seres vivos, fazendo com que Terrance se sentisse extremamente desconfortável. "Tenha cuidado, isso é só o começo. Conforme avançamos, essas ondas de pesadelo só vão ficar mais fortes. No entanto, já que você pode suportar a tensão da Mega Evolução, sua força de vontade não deve ser fraca. Conforme continuamos, você deve ser capaz de se adaptar." Ao ouvir isso, o canto da boca de Terrance se contraiu. Albus e Fujiki já haviam mencionado as peculiaridades que cercavam Darkrai, e as ondas de pesadelo sempre presentes eram uma delas. Andar todo o caminho seria realmente um tormento mental. Se outros treinadores viessem aqui, a maioria não seria capaz de suportar esse tipo de ataque à sua vontade, especialmente considerando que as ondas de pesadelo só se tornariam mais intensas ao longo do caminho. Albus e Fujiki viveram na Ilha do Pesadelo por vários anos e há muito tempo se adaptaram às ondas de pesadelo. A força de vontade deles foi temperada a um nível extraordinário. Quanto a Terrance, sua força mental inata não era fraca, permitindo que ele mal resistisse ao efeito corrosivo das ondas de pesadelo. No entanto, Terrance percebeu que, enquanto meditava, o efeito das ondas de pesadelo sobre ele era mínimo. Este lugar é muito melhor do que a casa assombrada da Academia da Coroa em termos de treinamento de força de vontade. Pode ser incrivelmente útil. Terrance ficou levemente assustado. Se alguém pudesse chegar ao lado de Darkrai puramente confiando em sua própria força de vontade, então, sem dúvida, eles teriam que ser excepcionalmente obstinados. Esses dois não parecem afetados. Mas se eu parasse a meditação, me sentiria um pouco desconfortável. Os três continuaram caminhando, e Terrance ficou interiormente surpreso. Ele sempre considerou sua força de vontade como extraordinária. Depois de passar por vários testes na casa assombrada da Academia da Coroa e passar por um rigoroso treinamento físico, quase não havia treinadores de sua idade com melhor físico do que ele. Entretanto, olhando para Albus e Fujiki, Terrance não pôde deixar de se sentir inferior. "Estamos chegando perto da caverna onde Darkrai está. Terrance, fique atrás de nós dois." Sem saber, os três já haviam percorrido uma grande distância. Terrance assentiu, permitindo que Albus e Fujiki assumissem a liderança enquanto ele o seguia. Quando a névoa se dissipou, uma caverna surgiu na visão de Terrance. A entrada não era muito alta, e grandes pedras flanqueavam ambos os lados. Ao ver esta caverna, Albus fez um gesto para que parassem, seu olhar se tornando solene enquanto olhava para dentro. "Chegamos." Albus respirou fundo, relembrando o momento em que lutou ao lado de Darkrai para expulsar o time pesadelo. Ele cerrou os punhos com força. "Darkrai, estou aqui para salvar você." Com isso, ele concentrou sua aura, tentando observar a situação de Darkrai dentro da caverna. No entanto, no instante seguinte, uma onda de pesadelo gelado varreu com força avassaladora. Mesmo com o poder da aura protegendo-o, Albus não conseguiu impedir que as ilusões de pesadelo invadissem sua mente. Inúmeros fantasmas perfuraram sua consciência como agulhas afiadas, fazendo sua cabeça latejar com uma dor insuportável, tornando impossível para ele condensar sua aura novamente. Sua tentativa de sondar foi interrompida à força pela intensidade da onda de pesadelo. "Nada bom, minha aura ainda não consegue entrar em contato com Darkrai. Vamos prosseguir conforme o plano." Terrance não havia saído de seu estado meditativo, mas no momento em que se aproximou da caverna, a pressão aterrorizante pesou sobre ele com tanta força que suor frio escorreu por seu rosto. Queimaduras, afogamentos, eletrocução, veneno. Inúmeras ilusões de pesadelo surgiram diante dos olhos de Terrance, fazendo-o dar um pequeno passo para trás em choque enquanto olhava para dentro da caverna. Ele sabia que Darkrai possuía a habilidade de prender outros em pesadelo sem fim, mas essa habilidade tinha limitações significativas. Contra uma pessoa consciente, a habilidade de Darkrai já estava consideravelmente enfraquecida, e ao enfrentar alguém com grande força de vontade, se essa pessoa também estivesse acordada, Darkrai deveria estar completamente impotente. Mas o Darkrai dentro desta caverna fez a expressão de Terrance ficar séria. Este é o efeito de amplificação da chamada Arma dos Sonhos, da equipe Pesadelo? Que assustador! Mesmo estando do lado de fora da caverna, Terrance mal conseguia suportar a força opressiva que emanava de dentro. Ao manter o estado meditativo, só senti desconforto no meu primeiro contato com ele, mas agora estou bem. No entanto, posso imaginar que se eu entrar na caverna, há uma grande chance. Meu cérebro será dominado pelas ondas de pesadelo, me transformando em um idiota, ou pior, me colocando para dormir, do qual eu nunca mais acordarei. Um arrepio percorreu a espinha de Terrance, e ele jurou para si mesmo que não poderia agir de forma imprudente. "Contanto que não entremos na caverna, não há perigo imediato", disse Albus suavemente. "Você é algum tipo de monstro?"
Terrance murmurou exasperado. Ele sabia muito bem que Albus e Lucario tinham entrado na caverna sozinhos antes, lutado contra Darkrai, e ainda conseguiram sair inteiros. Albus deu um sorriso irônico. Aquilo tinha sido apenas um movimento desesperado. Usar o poder da aura para resistir às ondas de pesadelo o havia drenado consideravelmente. Até mesmo Lucario foi tão fortemente reprimido pelas ondas de pesadelo que não conseguiu liberar toda a sua força. Chega de conversa desanimadora. Deveríamos ficar felizes que Darkrai esteja apenas emitindo ondas de pesadelo passivamente como parte de seus instintos, não há efeito de hipnose misturado. Se hipnose estivesse envolvida, nossa taxa de sucesso cairia em dezenas de %. Albus disse, tenho apenas 5 minutos. Se eu segurar um segundo a mais, estarei em perigo. Se quisermos subjugar Darkrai, temos que agir rápido, disse Terrance. Seu limite para manter a mega evolução era de 6 minutos. Mas sob essas condições, Terrance estimou que esse tempo poderia ser ainda menor. Então, 5 minutos, esse era o máximo absoluto que ele poderia suportar. Se ele excedesse isso para sua própria segurança, ele teria que encerrar a Mega Evolution à força. Claro, segurança em primeiro lugar, disse Albus. Tudo bem então, vamos começar agora. Terrance, Albus e Fujiki trocaram olhares e se espalharam. Terrance respirou fundo e tirou 2 Pokébolas. Miss Magius, proteja-me. Altaria, prepare-se para a Mega Evolução. Com o clarão de luz das 2 Pokébolas, Miss Magius e Altaria assumiram seus papéis, um se escondendo no vazio, enquanto o outro subiu aos céus, esperando pela Mega Evolução. Capítulo 472, Darkrai. Vendo que o momento era oportuno, Terrance falou suavemente a Altaria Mega Evolução. Assim que as palavras caíram, poderosas flutuações irradiaram tanto da Pedra-Chave quanto da Mega Pedra. Essas flutuações rapidamente se transformaram em um raio de luz, conectando os corações e mentes de Terrance e Altaria. O brilho que emanava da Pedra-Chave no Mega Anel e da Mega Pedra instantaneamente envolveu Altaria. Naquele momento, a forma de Altaria começou a mudar enquanto ela Mega evoluía para Mega Altaria. Fortes correntes de ar surgiram ao redor de Altaria, pressionando fortemente a área centralizada ao redor dela. Conforme a luz da evolução se despedaçou e se dispersou, a Mega Altaria finalmente apareceu diante dos 3. Suas penas de cauda em forma de fita e seu pelo semelhante a algodão balançavam ao vento enquanto Mega Altaria flutuava no céu como um nobre monarca. Use a voz desarmante. Com a Mega Evolução completa, Terrance rapidamente deu o comando, não ousando perder nenhum momento. Um grito claro e melodioso soou, e suaves ondas sonoras rosas se espalharam, transformando-se em incontáveis pontos brilhantes no ar, que foram rapidamente absorvidos pelo Mega Anel na mão de Terrance. Inúmeros pontos de luz rosa flutuavam no ar, parecendo estrelas cadentes na noite. Terrance estendeu seu pulso, revelando a reentrância na parte de trás do Mega Anel, seu coração cheio de nervosismo. Embora já tivessem testado algumas vezes, agora que era o momento crítico, ainda havia um pouco de desconforto. Essa era precisamente a função do Mega Anel de alta tecnologia. Uma vez que a Pedra-Chave fosse ativada, a reentrância na parte de trás do Mega Anel poderia aproveitar o poder da Pedra-Chave, usando-a como meio para absorver energia fada flutuante livre dos arredores. Não havia energia natural de fada neste lugar, mas Mega Altaria foi capaz de liberá-la, e ela absorveu avidamente a energia. Em pouco tempo, o Mega Anel atingiu seu ponto de saturação. Está feito! Ao ver a parte de trás do Mega Anel brilhando intensamente e iluminando os arredores com uma luz quente, os 3 sentiram uma onda de alegria em seus corações. Foi um sucesso. Embora apenas uma pequena quantidade de energia das fadas tenha sido absorvida, com a conversão do Mega Anel, a luz emitida iluminou os arredores, suprimindo com força as ondas de pesadelos ameaçadoras. Os 3 imediatamente se sentiram muito mais leves e à vontade. Como esperado, funciona. Albus sentiu uma sensação de alívio, pelo menos o primeiro passo foi um sucesso. O Mega Anel realmente teve um efeito supressor nas ondas de pesadelo. Não sabemos quanto tempo a energia das fadas coletada pelo Mega Anel vai durar. Precisamos agir rápido, disse Terrance. Certo, Albus e Fujiki assentiram. Fujiki então chamou Ninetales, que estava de guarda do lado de fora da caverna ao lado do Miss Magius de Terrance. De acordo com o plano, Albus e Terrance entrariam na caverna, enquanto Fujiki permaneceria do lado de fora para dar apoio. O interior da caverna tinha espaço limitado e se todos os 3 entrassem, seus movimentos seriam restritos. Com apenas Terrance e Albus, junto com Lucario e Mega Altaria, eles já estavam no limite. Quando eles rapidamente entraram na caverna, uma estranha rajada de vento uivou, gelando-os até os ossos. As fendas nas paredes de pedra estavam densamente preenchidas com musgo que bloqueava a luz. Só de ficar dentro da caverna, as costas de Terrance ficaram inconscientemente geladas. Ele não queria nada mais do que sair imediatamente. Mega Altaria pairava acima do lado de Terrance, enquanto Lucario seguia perto de Albus. Os 2 aceleraram o passo. Ótimo, graças ao Mega Anel, não fomos atingidos por nenhum ataque de ilusão. Albus falou. Na primeira vez que ele entrou na caverna, ele foi afetado pelas ondas de pesadelo de Darkrai, arrastado para uma ilusão, e quase se perdeu. Agora, com o efeito do Mega Anel, aproximar-se de Darkrai ficou muito mais fácil. E se uma pessoa desavisada entrasse aqui, ela provavelmente nem saberia como morreu. Ouvindo as palavras de Albus, Terrance focou sua mente. Assim que ele estava levantando o pé para o próximo passo, ele parou de repente, seu olhar cheio de choque enquanto ele encarava o Pokémon escuro e imóvel parado à distância. Albus também parou, suas pupilas se contraindo. Ele não esperava que Darkrai aparecesse diante deles tão cedo. Darkrai, conhecido no folclore por suas habilidades únicas, ganhou o título aterrorizante de Deus do Pesadelo. Além disso, sua classificação na Pokédex se enquadrava na assustadora categoria Escuridão.
Terrance, a partir de agora precisamos nos concentrar 120%, disse Albus lentamente. Eu sei. Até Albus e Lucario sofreram uma derrota esmagadora. Agora, mesmo com Mega Anel suprimindo as ondas de pesadelo, Terrance não podia se dar ao luxo de ser descuidado. O próprio Darkrai também era incrivelmente poderoso. Olhando para o Pokémon preto e sombrio à frente, Terrance sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo. Ele nunca tinha visto um Pokémon que parecesse tão tirânico. A massa branca, semelhante a uma névoa e constantemente girando, parecida com cabelo, cobria a maior parte do rosto de Darkrai, piscando com pulsos estranhos de vez em quando, deixando apenas seus olhos azuis escuros e brilhantes expostos. Além disso, em volta do pescoço havia um objeto irregular, vermelho, parecido com uma coleira, parecendo um cachecol manchado de sangue. Penduradas em ambos os ombros, havia longas tiras pretas esfarrapadas, parecendo um raio negro caindo. Suas mãos pretas com garras, cada uma com 3 dedos afiados, estavam agora envoltas em fios de névoa negra, exalando uma aura sinistra. Darkrai flutuava no ar, seu corpo inteiro lembrando uma ampulheta, mas Terrance notou algo incomum sobre isso. Em volta da cintura, há um dispositivo parecido com uma faixa. Os olhos de Terrance se iluminaram. O dispositivo era escuro como breu, como um buraco negro que parecia engolir tudo em seu caminho. Apenas um olhar para ele tornou difícil desviar o olhar. Essa é a arma dos sonhos criada pela equipe Pesadelo? É essa também a razão pela qual Darkrai perdeu a consciência? Terrance, encontre uma oportunidade de destruir esse dispositivo, Albus instruiu rapidamente. Por causa daquele dispositivo, Darkrai era incapaz de permanecer consciente. Ele não conseguia nem controlar seus próprios instintos. Se não fosse pelos últimos resquícios de sua racionalidade, ele já teria entrado em fúria total. Aquele traço restante de sanidade só poderia se manter quando Darkrai estivesse em um estado de calma. Qualquer leve perturbação externa poderia fazê-lo ficar completamente frenético. Da última vez, Albus tentou destruir o dispositivo na cintura de Darkrai sozinho. Infelizmente, ele falhou. Não só isso, mas ele pagou um alto preço só para apaziguar Darkrai e escapar com vida. Terrance já havia descoberto em suas conversas com Albus e os outros que o dispositivo na cintura de Darkrai era feito de um material especial, resistente a ataques de energia comuns. Quando Darkrai tentou se libertar do controle do equipe Pesadelo, ele tentou destruir o dispositivo sozinho, mas falhou. Pior ainda, ele sofreu uma reação da arma dos sonhos, deixando-o em seu estado atual. Lucario também tentou quebrá-lo, mas não conseguiu causar nenhum dano significativo. Enquanto isso, com Darkrai constantemente à beira de enlouquecer, Albus não teve chance de dar a Lucario múltiplas oportunidades de atacar o dispositivo. Capítulo 473. Níveis de força. Darkrai parecia muito tranquilo, como se tivesse caído em um sono profundo. Entretanto, Albus sabia que Darkrai estava apenas suprimindo seu desejo de destruir tudo, forçando-se a manter sua racionalidade permanecendo nesse estado. Essa tranquilidade entraria em colapso no momento em que qualquer força externa tocasse Darkrai. A caverna de repente ficou em silêncio, tão silenciosa que a respiração de Alvo e Terrance podia ser ouvida claramente. Embora estivessem relutantes em quebrar esse silêncio, o tempo estava acabando. A duração da mega evolução de Altaria foi de apenas alguns minutos, não deixando escolha a não ser agir rápido. Altaria, só temos uma chance nisso. Terrance murmurou em seu coração. Com Darkrai atualmente em um estado adormecido, eles tiveram uma única oportunidade para um ataque surpresa. O material misterioso que nem mesmo a esfera de aura de Lucario conseguiu quebrar só poderia ser testado usando a energia do tipo fada da Mega Altaria. Alguns materiais eram resistentes ao fogo, à eletricidade ou à água. Mas ao ouvir a descrição de Albus, Terrance nunca tinha visto algo tão resistente quanto isso. Isso também despertou a curiosidade de Terrance sobre o dispositivo que amplificava os efeitos do sonho de Darkrai. No entanto, Darkrai era extremamente sensível à energia externa. No momento em que algo entrava em seu alcance de percepção, ele instintivamente retaliava. Mega Altaria e Terrance trocaram um olhar. Sob os olhos atentos de Albus e Lucario, Terrance fez um sinal de mão, bum. Mega Altaria se transformou em um borrão, irradiando inúmeras luzes de fadas deslumbrantes, avançando direto para o dispositivo na cintura de Darkrai. A distância diminuiu rapidamente. Mega Altaria estava se aproximando cada vez mais de Darkrai. Assim que entrou a meio metro de Darkrai, Terrance e Albus viram com seus próprios olhos. Os olhos azuis escuros de Darkrai piscaram levemente. Aquele lampejo enviou um arrepio pelos corações de Terrance e Albus, mas Mega Altaria não parou. Seu olhar permaneceu fixo no dispositivo na cintura de Darkrai. Ele já estava tão perto. A essa curta distância, Mega Altaria poderia atingir o alvo em menos de meio segundo. Mas assim que Darkrai sentiu a energia externa se aproximando, no instante em que percebeu uma ameaça, seu corpo em forma de ampulheta de repente rompeu com energia marrom escura, comprimindo o ar e liberando o ar como uma explosão. Pulso sombrio, as pupilas de Terrance se contraíram. Este método de execução. Em um instante, Darkrai liberou uma aura aterrorizante cheia de malícia. Embora Mega Altaria estivesse envolta em energia de fada, ela não pôde deixar de revelar um lampejo de medo em seus olhos ao sentir essa onda maliciosa. No entanto, foi apenas um instinto momentâneo. Mega Altaria rapidamente recuperou sua compostura e, desafiando o pulso sombrio defensivo, continuou seu ataque, mirando direto no dispositivo na cintura de Darkrai. Ao mesmo tempo, Lucario também se moveu. Luz prateada encheu suas mãos enquanto ele de repente batia palmas, enviando um som metálico ensurdecedor que se transformava em ondas de choque, varrendo em direção a Darkrai. Bum! Pulso sombrio colidiu com Mega Altaria.
Mega Altaria resistiu à força à pressão mental e física, mantendo seu foco travado no dispositivo na cintura de Darkrai. No entanto, rachadura. A energia das fadas girando em torno do bico de Mega Altaria rompeu o pulso sombrio e atingiu o dispositivo na cintura de Darkrai. No entanto, tudo que podia ser ouvido era um leve som de estalo, apenas uma pequena marca apareceu no dispositivo. Impossível! Esse movimento deveria ter sido capaz de quebrar até aço em pedaços. Essa pequena marca não era diferente de não ter causado dano algum. De novo. Albus gritou decisivamente. Para garantir o sucesso do primeiro ataque, eles não tinham escolha a não ser fazer com que Mega Altaria se envolvesse em combate corpo a corpo. Se tivessem usado um ataque à distância, nunca teriam conseguido lançar um ataque furtivo em Darkrai. Ele seria completamente dispersado por aquele aterrorizante pulso sombrio. Essa foi a conclusão que Alvo e Lucario chegaram na batalha anterior com Darkrai. Bang! Ao mesmo tempo, a energia marrom escura se condensou em uma força imensamente poderosa, formando uma onda de choque que lançou Mega Altaria pelos ares. Mas no momento seguinte, o som metálico prateado varreu o ar. O corpo de Darkrai enrijeceu por um instante, suas estatísticas começaram a declinar. Lucario cura o pulso. Canalizando o poder da aura em sua mente, Albus comandou Lucario para curar Mega Altaria. Forçar seu caminho através da defesa de pulso sombrio uma vez já havia resultado em Mega Altaria sendo mandada voando. Albus não pôde deixar de sentir uma sensação de pavor, ele entendeu completamente o quão terrivelmente poderoso esse Darkrai era. Sua força estava, sem dúvida, em um nível mais alto do que seu próprio Lucario. Qualquer Pokémon que sofresse tal ataque ficaria completamente impotente. No entanto, Mega Altaria sofreu apenas alguns ferimentos não fatais. Como esperado da Mega Evolução. Não era tão óbvio quando lutava contra Lucario, mas agora eu consigo ver o quão aterrorizantes as defesas de Mega Altaria realmente são. Os pensamentos de Albus dispararam. Naquele momento, o pulso de cura de Lucario já havia alcançado Mega Altaria, curando instantaneamente os ferimentos infligidos pelo pulso sombrio. No intervalo de uma única respiração, Lucario já havia avançado novamente. De acordo com o plano deles, Lucario era responsável por segurar Darkrai, enquanto Mega Altaria focava em destruir a arma dos sonhos. Mesmo que o primeiro ataque tenha deixado apenas uma pequena marca, isso prova que a energia das fadas é altamente eficaz contra esse material. Não se importando mais em atacar sorrateiramente, Mega Altaria agora podia liberar livremente vários movimentos do tipo fada. Com Lucario mantendo Darkrai ocupado, eles ainda tinham uma grande chance. Lucario se moveu, usando velocidade extrema para se aproximar de Darkrai em um ritmo incrível. Ele conjurou 4 bastões de osso em suas mãos, manobrando-os para cercar Darkrai de 4 direções. O movimento sabre de osso, agora transformado em 4 algemas, conteve Darkrai completamente deixando-o imóvel. Altaria, use explosão lunar para atacar diretamente. Terrance gritou. Em um instante, uma lua brilhante apareceu, e seu luar se condensou em uma lâmina afiada, avançando rapidamente em direção ao imobilizado Darkrai. Mas, enquanto a aura de Darkrai surgia mais uma vez, um poderoso pulso sombrio mais uma vez varreu como uma onda de choque. Em meros momentos, os 4 bastões de osso que o haviam bloqueado no lugar foram despedaçados em pó. O ataque explosão lunar também foi completamente devorado por uma única varredura de sua energia marrom escura. Bum! Darkrai lançou seu contra-ataque. Pela primeira vez, ele se concentrou em Lucario e Mega Altaria, formando um pulso sombrio adequado. A energia marrom escura condensou-se em uma bola de energia, assemelhando-se a um movimento proibido de poder avassalador, que Darkrai lançou para frente com ambas as mãos. Em um instante, o próprio ar pareceu comprimir. Lucario, esfera de aura. Mega Altaria, garra de dragão. Uma imensa colisão irrompeu sacudindo a caverna inteira. Lá fora, Fujiki ouviu os sons ensurdecedores de dentro, seu coração batendo descontroladamente. Capítulo 474. Forte na mente. Antes de Darkrai ser controlado pela equipe Pesadelo, ele estava longe de ser tão poderoso quanto é agora. Em termos de força, ele era apenas um pouco mais forte que Lucario quando o alvo conheceu. No entanto, há uma razão pela qual Darkrai ganhou uma força tão avassaladora. Terrance, você acredita que um ser vivo pode suportar anos de tormento? Albus perguntou. Anos de tormento? Terrance largou o livro em suas mãos e perguntou surpreso. Isso mesmo. Suportar anos sob o triplo tormento do corpo, mente e espírito. Tamanha perseverança é realmente aterrorizante. A quem você está se referindo? Darkrai. Toda vez que penso nisso, minhas emoções se complicam. As emoções de Albus aumentaram violentamente. Quantas pessoas poderiam realmente sentir os gritos de cortar o coração escondidos naquelas ondas de pesadelo? Depois que Albus despertou sua aura, além da crença na fuga que o manteve firme, a vontade inflexível que Darkrai irradiava, sua recusa em se render, sua determinação em suportar dor sem fim, foi outra razão que o afetou profundamente. Dentro daquela onda de pesadelo, sentiu uma convicção forjada pela tristeza, solidão, sofrimento e resiliência. A primeira vez que Albus sentiu as emoções de Darkrai, seu coração ficou abalado até o âmago. Então os Pokémon também podem ter emoções tão complexas. Sim, ser submetido a inúmeros experimentos desumanos pela equipe Pesadelo, forçado a liberar seus instintos sem parar por anos. Só de pensar em tanto sofrimento me dá arrepios. Ao pensar em Darkrai, as pupilas negras de Alvo ficaram ligeiramente úmidas. Alvo, acredito que Darkrai encontrará redenção. Terrance ficou em silêncio. Ilha do Pesadelo, dentro da caverna onde Darkrai residia. Terrance olhou para o olhar terrivelmente calmo de Albus, sentindo uma pontada no coração, lembrando da conversa passada deles. Ele sabia que bem no fundo, Albus estava longe de estar calmo naquele momento.
É esse o poder que Darkrai forjou através do sofrimento? Sentindo a poeira subindo em sua direção e os tremores da caverna, Terrance olhou fixamente para Darkrai, cujos olhos ardiam de fúria, tentando ao máximo acalmar suas emoções. Neste mundo, há muitos Pokémon. Mesmo alguns com talento natural excepcionalmente alto podem nunca se desenvolver completamente. O vasto número de Pokémon, junto com a personalidade única de cada indivíduo, cria incontáveis milagres. Tenho certeza de que inúmeros Pokémon fracos não necessariamente desaparecem na natureza. Muitos, por pura força de vontade e provações da vida e da morte, superam aqueles nascidos em linhagens nobres, até mesmo a ponto de rivalizar com seres lendários. Terrance realmente gostou dessa perspectiva. Ele não conseguia lembrar onde tinha lido, mas a ideia ressoava profundamente com suas próprias crenças. Não consigo lembrar exatamente quando parei de ouvir os gritos de Darkrai, mas não acho que ele tenha desistido. Em vez disso, sua força de vontade transcendeu, transformando todo aquele sofrimento em combustível para sua transformação. Eu posso sentir isso. Durante meu longo tempo na Ilha do Pesadelo, vi muitos Pokémon que demonstravam imensa resiliência ao enfrentar predadores. Mas um Pokémon tão determinado quanto Darkrai é realmente raro. Pokémons comuns, quando pegos por um predador natural e deixados com ferimentos fatais contra os quais não conseguem lutar, geralmente desistem de lutar. Além da dor física, a angústia mental os impede de encarar a morte de frente. Mas Darkrai é diferente, ele resistiu. Seus gritos eram mais angustiantes, mais dolorosos do que os das centenas de cobaias da Ilha do Pesadelo e dos incontáveis Pokémon pela ilha que enfrentaram o desespero. E ainda assim, enquanto todos os outros, humanos e Pokémon, pereceram, Darkrai sozinho sobreviveu, disse Albus enquanto confidenciava a Terrance. Ele ainda deve estar suportando essa dor agora. Mas por alguma razão desconhecida, ele aprendeu a enfrentá-la calmamente, a ponto de conseguir permanecer consciente e até se comunicar comigo. Quando Terrance olhou nos olhos de Albus, ele pôde ver o espanto e a admiração neles. Um Pokémon desses pode realmente existir? Terrance sempre teve dúvidas profundas. Era simplesmente inacreditável. Não era como o dilema de Galad. Criado por humanos, Haltz poderia ter escolhido uma vida pacífica. Contanto que aceitasse suas circunstâncias, nunca teria que suportar nenhuma dor. Mas o que Darkrai suportou, o tormento implacável das drogas, tecnologia e experimentos da equipe Pesadelo, estava longe de ser simples. Isso foi crueldade levada ao limite da malícia humana. Se tal Pokémon realmente existe, então o quanto sua alma transcendeu? Terrance ficou abalado até o âmago. Ele sentiu como se estivesse olhando para um gigante em espírito. Para um Pokémon como esse, descrever sua força puramente em termos de poder seria um insulto. Ninguém sabia que em apenas alguns anos, o rápido aumento de força de Darkrai se deveu inteiramente à sua alma poderosa, permitindo-lhe transformar todo o tormento da equipe Pesadelo em seu próprio poder. 1 contra 2. Albus sentiu uma pontada amarga no coração, percebendo que nunca havia realmente compreendido a extensão total da força de Darkrai. Antes ele era apenas um pouco mais forte que Lucario, mas agora ele estava se saindo bem contra Mega Altaria e Lucario, dois Pokémon poderosos. Isso é problemático. Albus murmurou enquanto a batalha chegava ao clímax, e a força aterrorizante de Darkrai estava finalmente em plena exibição. Então esse é o poder de Darkrai? Assistindo à batalha, onde até dois Pokémon lutavam para encontrar uma abertura para acertar a arma dos sonhos, Terrance sentiu uma sensação de alívio. Mesmo com a mega evolução de Altaria, ainda havia muitos oponentes formidáveis. Se ele tivesse desistido da oportunidade da mega evolução, quanto tempo levaria para ele atingir esse nível? No fundo, Terrance tinha uma vaga sensação de que levaria muito tempo. Temos que partir para a ofensiva, disse Terrance. Já se passaram 2 minutos de mega evolução. No dispositivo de aprimoramento de sonhos havia apenas uma pequena rachadura, insignificante demais para ter algum efeito real. Se isso continuar, nossa operação pode acabar em fracasso total. E mesmo se tivermos sucesso, poderemos realmente pacificar Darkrai nesse estado? O humor de Terrance e Albus ficou pesado. Eles não tinham certeza. Albus também sentiu uma mistura de desamparo e amargura. Darkrai ficou ainda mais forte nesse curto período de tempo? Ou, ele só mostrou uma mera fração de seu verdadeiro poder quando lutou contra Lucario antes? Entendo. Nos próximos 2 minutos, devemos lançar um ataque implacável para suprimir Darkrai. Caso contrário, não teremos abertura para atacar aquele dispositivo. Alvo declarou. 2 minutos. Se não conseguissem sucesso em 2 minutos, não teriam escolha a não ser usar sua arma secreta final. Ele veio para salvar Darkrai, totalmente preparado para o pior. Não importava o custo, isso tinha que dar certo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 475. Após Terrance e Albus decidirem usar todas as suas forças para derrotar Darkrai, o comportamento de Mega Altaria e Lucario mudou. Anteriormente a batalha entre eles havia sido equilibrada, em grande parte porque ambos haviam se concentrado exclusivamente no dispositivo na cintura de Darkrai. Contudo, em retrospectiva, essa abordagem os colocou em desvantagem. Dadas as habilidades de Darkrai, se eles não levassem a luta a sério e o subjugassem primeiro, seria extremamente difícil encontrar a oportunidade certa para destruir a arma dos sonhos. Desculpe, Darkrai. Albus murmurou para si mesmo, de agora em diante, você poderá sofrer ferimentos graves na batalha. No entanto, ele rapidamente deixou suas preocupações de lado. Afinal, Terrance havia preparado uma grande quantidade de medicamentos curativos com antecedência, então eles deveriam ser capazes de lidar com a maioria das situações. Ao perceber a mudança repentina em Mega Altaria e Lucario, Darkrai ficou surpreso, sem entender por que esses dois inimigos haviam parado de repente. Crai! Darkrai soltou um grito, esticando todo o corpo.
Sua figura negra irradiou repentinamente uma aura ainda mais poderosa. Levantando ambas as mãos, Darkrai dispersou inúmeras partículas de energia marrom escura. Então essas partículas de energia começaram a se agrupar e uma enorme esfera de energia negra, maior que o próprio corpo de Darkrai, se formou dentro da caverna. Darkrai gritou mais uma vez, balançando ambas as mãos para frente e lançando o pulso sombrio extra grande. Num instante, todos os escombros da caverna pareceram ser atraídos pela energia. Era como se tivessem ganhado vida, flutuando descontroladamente no ar. O poder do pulso sombrio era forte o suficiente para fazer os escombros levitarem. Nesse momento, Darkrai provavelmente percebeu o quão formidáveis eram seus dois oponentes e tomou a iniciativa de lançar um ataque poderoso. Zumbido. Com o impacto do pulso sombrio, as pupilas de Mega Altaria e Lucario se contraíram. Mesmo que conseguissem neutralizar o ataque dentro dos limites da caverna, as ondas de choque que isso desencadearia seriam sem dúvida aterrorizantes, podendo provocar um terremoto incrivelmente poderoso. Altaria, use pena de algodão. Terrance gritou bem alto. A combinação de defesa de algodão e dança das penas poderia maximizar a defesa contra o ataque do inimigo. Voxas! No instante seguinte, uma vasta quantidade de penas brancas irrompeu, formando um escudo impenetrável. As penas, semelhantes a algodão, continuaram a jorrar, aparentemente tentando envolver completamente o enorme pulso sombrio. No entanto, o pulso sombrio possuía uma força devoradora avassaladora. Como uma mó de moinho, ele rasgava as ondas de penas de algodão implacavelmente, sem poder ser detido. Com um estrondo alto, os dois movimentos colidiram. Altaria! Albus exclamou preocupado. O pulso sombrio de Darkrai era inimaginavelmente poderoso, era ainda mais forte do que a formidável esfera de aura de seu Lucario. Nem mesmo a investida do dragão e o meteoro do dragão do Mega Altaria conseguiam igualar o poder da esfera de aura do seu Lucario. Será que Mega Altaria realmente conseguiria resistir a um golpe tão poderoso? Não se preocupe. Prepare Lucario para atacar. Terrance falou rapidamente. Após a Mega Evolução, Altaria podia usar defesa de algodão e dança das penas com ainda mais facilidade. Terrance estava confiante de que apenas esses dois golpes poderiam colocar um treinador mediano em uma situação desesperadora, embora esses dois golpes não tenham muito poder ofensivo. Suas capacidades defensivas e disruptivas são suficientes para fazer até mesmo Mega Altaria hesitar em confrontá-los diretamente com golpes como Meteoro do Dragão e Investida do Dragão. As penas macias como algodão do Mega Altaria não apenas oferecem defesa contra certos golpes, mas também aplicam um efeito de lentidão, tornando-o ainda mais eficaz na redução do poder dos ataques recebidos. Que pena! As penas que a Altaria produz são mais adequadas para bloquear golpes de combate corpo a corpo. Contra este pulso sombrio, seu efeito não é muito pronunciado, pensou Terrance. Mas felizmente, contanto que Mega Altaria lidasse com isso seriamente, ainda conseguiria enfrentar esse pulso sombrio sozinho. Em seguida, chegou a hora da apresentação de Lucario. Albus finalmente compreendeu a origem da confiança de Terrance. Ele olhou incrédulo para a cena diante de si. Quanta maestria nos movimentos era necessária para executar algo tão extraordinário? Enquanto Mega Altaria desferia seus golpes continuamente, as penas semelhantes a algodão pareciam preencher toda a caverna, formando um vasto mar de algodão. Eles avançavam implacavelmente contra o pulso sombrio, travando uma batalha de desgaste sem fim. Terrance não teve tempo de prestar atenção ao choque de Albus. Ele próprio ficará ainda mais surpreso a princípio. Quem melhor do que ele conhecia a verdadeira força e as limitações da defesa de algodão e da dança das penas de Altaria? Mesmo no início, Terrance não havia previsto que a combinação dessas duas jogadas pudesse produzir tal efeito. Foi simplesmente. O aumento geral proporcionado pela Mega Evolução foi assustador demais, superando em muito as estimativas iniciais de Terrance. Golpes que antes não eram particularmente excepcionais para Altaria agora demonstravam uma eficácia surpreendente. De certa forma, eles até rivalizavam com o ataque do dragão. Os benefícios da Mega Evolução eram evidentes. Altaria apague Garra de Dragão. Terrance falou calmamente. Altaria. No momento crítico, quando as penas finas como algodão reduziram o poder do pulso sombrio até certo ponto, as pálpebras de Albus tremeram levemente. Ele observou enquanto as incontáveis penas que quase cobriam toda a caverna se desintegravam repentinamente em minúsculos pontos brilhantes, sem deixar vestígios de sua existência. Era como se tivessem sido completamente apagadas do mapa. Bang! Uma explosão ensurdecedora irrompeu quando Mega Altaria brandiu sua garra do dragão, colidindo frontalmente com o pulso sombrio. Ao mesmo tempo, Lucario avançou rapidamente. A comunicação entre Albus e Lucario foi quase instantânea. Após testemunhar a série de manobras de Terrance, os pensamentos de Albus dispararam como um raio. Sem precisar de muito tempo para processar as informações, ele imediatamente ordenou que Lucario tomasse a ação mais apropriada. Lucario reagiu rapidamente, esquivando-se agilmente para evitar o epicentro do choque entre os dois golpes. Quase no exato momento em que os dois poderosos ataques colidiram, ele usou combate próximo. Bam! Ao se aproximar de Darkrai, os punhos de Lucario se tornaram um borrão, lançando um ataque implacável. Bam! 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 Darkrai claramente ainda conservava seus instintos de combate. Após ser atacado implacavelmente a queima-roupa por Lucario, liberou outra onda de pulso sombrio de todo o seu corpo.
No instante em que Lucario foi arremessado para longe, Mega Altaria imediatamente atacou, desferindo um feroz garra do dragão. Acima deles, uma lua cheia luminosa se formava, acumulando energia. Explosão lunar estava pronto para atacar. Voxos, voxos, voxos. Garra de dragão atingiu o corpo de Darkrai. Embora parte de seu poder tenha sido neutralizado por pulso sombrio, toda a caverna foi instantaneamente preenchida por ventos uivantes e destroços espalhados. Em meio às ondas de choque, a figura escura e a figura branca e azul se chocaram em alta velocidade, trocando golpes com frequência crescente. Bum! Ocasionalmente, a explosão lunar caía com força, atingindo Darkrai como um trovão divino. Crack! Um som fraco ecoou suavemente pelo campo de batalha. Capítulo 476, Vazio Escuro. O pulso sombrio pode ser considerado o movimento instintivo de Darkrai para se defender de inimigos. Sem dúvida, esse movimento é aquele em que Darkrai é mais habilidoso, usando-o com tanta facilidade como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Na verdade, esse movimento representou uma ameaça significativa tanto para Terrance quanto para Albus. Com apenas esse movimento, Darkrai foi capaz de bloquear o ataque combinado de um Lucario incrivelmente poderoso e um Mega Altaria. Não havia dúvidas na mente de Terrance, Darkrai possuía uma força imensa. No entanto, quando a explosão lunar atingiu Darkrai mais uma vez, envolvendo todo o seu corpo, Darkrai soltou um grito aterrador. Crai! Os ecos trêmulos fizeram as orelhas de Terrance e Albus formigarem. Mesmo quando era implacavelmente reprimido antes, Darkrai nunca havia demonstrado tal reação. Darkrai! Albus sentiu primeiro uma pontada de compaixão, mas logo endureceu a expressão. Não importava o que acontecesse, tudo o que estavam fazendo agora era para o próprio bem de Darkrai. Normalmente Darkrai permanece flutuando sem pernas, mas neste momento aparentemente manifestou dois apêndices semelhantes a pernas e desceu lentamente até o chão. Seus olhos azuis profundos e escuros lembravam um buraco negro, como se pudessem engolir qualquer coisa que ousasse cruzar seu olhar. O coração de Terrance deu um salto, uma repentina sensação sinistra o invadiu. Mas tudo isso aconteceu num instante fugaz. A batalha tinha que continuar. Crai! Darkrai ficou inegavelmente enfurecido com aquele ataque lunar. No instante em que o atingiu, seus olhos brilharam intensamente, fixando-se em Mega Altaria. Terrance e Albus trocaram olhares. Lucario começou a canalizar uma energia misteriosa em Mega Altaria. Mão amiga em movimento. Sob o efeito de mão amiga, os golpes de Mega Altaria se tornariam significativamente mais poderosos do que o normal, mas, é claro, ao custo de um maior consumo de energia. Svi! Dentro da caverna num instante, inúmeras figuras de Darkrai apareceram, devia haver pelo menos dezenas delas. Ao verem tantos Darkrai, Terrance e Albus ficaram tensos. Finalmente, estava prestes a usar seu segundo movimento? Do início ao fim, Darkrai usou apenas um único golpe, Pulso Sombrio, para enfrentar Mega Altaria e Lucario. No entanto, após ser implacavelmente suprimido e atingido por explosão lunar, Darkrai finalmente revelou seu segundo golpe. Em batalhas anteriores entre Lucario e Darkrai, ele não usou apenas Pulso Sombrio. Ele também utilizou golpes como Vazio Sombrio e Multiplicar. É que, como Lucario e eu compartilhamos o poder da aura, não é fácil para ela colocar Lucario para dormir. Quanto ao Multiplicar, Lucario e eu conseguimos localizar o corpo verdadeiro sentindo a aura. Então, o golpe do qual precisamos ter mais cuidado ainda é o Pulso Sombrio. No entanto, agora que Darkrai começou a usar vários golpes, com certeza será ainda mais difícil lidar com ele. Precisamos ser extremamente cautelosos. Vazio Sombrio, hein? Ao se lembrar do aviso de Albus, Terrance sentiu um arrepio na espinha. Aquele golpe era terrível. Dizia-se que arrastava os oponentes à força para um mundo de trevas, mergulhando-os em um sono profundo. Graças ao poder da aura compartilhado com Albus, e com eles trabalhando em coordenação, não seria possível colocar Lucario para dormir. Mas Mega Altaria definitivamente corria risco. Será que o remédio que preparei será suficiente para ajudar a Altaria a suportar isso? Respirando fundo, Terrance se recompôs. Não era a primeira vez que fazia algo assim. Era essencialmente o equivalente a fazer com que Mega Altaria absorvesse uma espécie de estimulante. Embora na realidade fosse apenas uma pequena mistura que ele havia preparado, inspirada nos conceitos farmacêuticos dos criadores e em sua própria experiência. Mas isso teve o efeito de permitir que um Pokémon resistisse a certas condições de status por um período de tempo. Embora não seja tão eficaz quanto o spray despertar produzido em massa, ele tem a vantagem de fortalecer preventivamente a resistência do Mega Altaria ao sono. Dessa forma, mesmo que Mega Altaria seja arrastado para o mundo das trevas, ele será capaz de se libertar. Ataque finto. Uma cena arrepiante se desenrolou. Dezenas de Darkrai desapareceram repentinamente no chão, deixando a caverna inteira estranhamente vazia. Olhando fixamente para o chão completamente escuro, Mega Altaria se tensionou, permanecendo alerta para qualquer ataque surpresa dos Darkrai. Mas o Darkrai com Multiplicar Oculto combinado com ataque ligeiro, resultou em um ataque incrivelmente sinistro. Svi! Lucario arremessou seu bastão ósseo e no mesmo instante, dezenas de Darkrai emergiram do chão, atacando Mega Altaria com garras carregadas de energia. Svi! 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 O bastão ósseo de Lucario voou a uma velocidade incrível, despedaçando as figuras sombrias uma a uma, apontando em uma direção específica. Garra de dragão! Terrance gritou. Mega Altaria compreendeu a intenção de Lucario e Terrance. Seus olhos se fixaram no ponto onde o porrete ósseo havia voado, e ele desferiu um golpe com garra do dragão. Como esperado, Lucario localizou instantaneamente o verdadeiro corpo de Darkrai e usou o bastão de osso arremessado para guiar Mega Altaria, permitindo que ele se defendesse com sucesso do ataque surpresa de Darkrai. Contudo, após falhar em seu ataque, Darkrai imediatamente tentou recuar.
mas Albus claramente não tinha intenção de lhe dar essa chance. Aproveitando a oportunidade, Lucario já havia saltado para frente, ambas as mãos formando uma esfera de aura, e a golpeou com força na cintura de Darkrai. Bum! Mesmo com sua imensa força, Darkrai lutava para acompanhar os ataques implacáveis e coordenados de ambos os Pokémon. No entanto, Terrance e Albus ainda subestimaram a resistência de Darkrai. O mais assustador nesse Darkrai não era sua força, mas sim sua força de vontade. Não importa que a esfera de aura não pudesse desferir um golpe fatal, mesmo que pudesse. Terrance e Albus tinham todos os motivos para acreditar que Darkrai ainda assim não cairia. Após receber o impacto frontal da esfera de aura, as rachaduras no dispositivo ao redor da cintura de Darkrai se alargaram visivelmente, trazendo um lampejo de alegria a Terrance e Albus. Parece que depois de causar algum dano com energia de fada, as rachaduras se espalharam o suficiente para que até mesmo Lucario agora tenha a capacidade de causar mais danos. Crai. Antes que Terrance e Albus pudessem se dar conta da empolgação, os movimentos de Darkrai provaram ser tão rápidos quanto o ataque combinado de Mega Altaria e Lucario. Uma aura negra como breu emanou de seu corpo, envolvendo instantaneamente o Lucario próximo antes de se espalhar. Ao ver isso, a expressão de Albus mudou drasticamente. Terrance, tenha cuidado. É o golpe vazio sombrio. O coração de Terrance disparou enquanto ele observava o vazio sombrio ameaçando engolir toda a caverna. Ele percebeu que não havia como escapar. Albus e Lucario têm a capacidade de se libertar do vazio sombrio, e Mega Altaria também está preparado para isso. Mas eu não tenho certeza se consigo escapar. Mas se eu confiar na força de vontade, no meu método de meditação e no apoio de Albus, talvez eu consiga resistir aos seus efeitos. Vem, vazio sombrio. Capítulo 477. Mais uma mudança no Mega Anel. No instante em que o vazio sombrio desceu, Terrance sentiu como se tivesse sido puxado para um mundo de trevas, incapaz de enxergar sequer um vislumbre de luz. Contudo, ele não entrou em pânico, sua mente permaneceu extremamente alerta. Isso por si só, lhe deu a coragem necessária para enfrentar o ataque do vazio sombrio de Darkrai. Você quer me fazer dormir? Que pena! Contemplando o mundo completamente escuro, Terrance simplesmente parou de tentar enxergar qualquer coisa. Em vez disso, fechou os olhos com a intenção de usar sua poderosa força mental para romper a escuridão. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Altaria, onde você está? Nesse instante, um tremor inexplicável surgiu em seu coração. Terrance ficou ali parado, atordoado, a figura de Altaria surgindo em sua mente. Foi você que me acordou? Terrance permaneceu em silêncio. Embora seus olhos continuassem fechados, naquele instante, o mundo de escuridão à sua frente começou a rachar e desabou com um estrondo ensurdecedor. Estilhaçou-se em incontáveis fragmentos brilhantes, espalhando-se em todas as direções. O mundo completamente negro em seu campo de visão foi instantaneamente despedaçado, desaparecendo por completo. Embora seus olhos não pudessem perceber nada naquele mundo de trevas, no instante em que ele se estilhaçou, Terrance ergueu a cabeça. A figura de Altaria não era mais apenas uma imaginação em sua mente. Em vez disso, transformou-se numa luz real e tangível, guiando-o para fora do vazio escuro. Naquele mundo de trevas, ele não deveria ter visto nada, condenado a mergulhar em um sono profundo dentro daquele mundo criado pelo movimento do vazio sombrio. Contudo, uma flutuação especial o despertou num instante. Mas, no mundo exterior, tudo isso aconteceu num piscar de olhos. Nem mesmo Albus e Lucario, que acabavam de escapar desse mundo de trevas usando aura, tiveram ainda a chance de verificar como estavam Terrance e Mega Altaria. A boca de Albus se abriu ligeiramente em espanto enquanto ele se virava para olhar para Terrance, cujo olhar também havia recuperado a clareza. Ele estava completamente chocado. Ele e Lucario haviam escapado deste mundo de trevas usando o poder da aura, mas Terrance, em que ele havia confiado? Agora entendo. Minha excepcional força mental me permitiu permanecer consciente neste mundo de trevas. Mas foi meu vínculo com a Altaria que foi a chave para romper o movimento vazio sombrio de Darkrai. Os olhos de Terrance se abriram completamente enquanto ele olhava para a Mega Altaria, seu olhar calmo. Ao confiar na ressonância entre a Pedra-Chave e a Mega Pedra, meu vínculo com a Altaria se tornou perfeito, permitindo que trabalhássemos juntos para romper o efeito de sono do movimento vazio sombrio. Eu nunca imaginei que o poder da Mega Evolução pudesse ser usado dessa forma. Além disso, naquele estado de escuridão, pude sentir que minha conexão com Mega Altaria havia se fortalecido ainda mais. Algo que eu nunca havia experimentado no mundo exterior. Um tremor percorreu o coração de Terrance. Qual seria o motivo disso? No estado de vazio sombrio, além de seus pensamentos, todas as ações de Mega Altaria e Terrance foram completamente bloqueadas. Naquele momento, restava-lhes apenas a capacidade de pensar. Ao mesmo tempo, isso também significava que suas emoções estavam mais ativas. Sem a interferência de fatores externos como visão, audição e tato, apenas seus pensamentos independentes permaneciam ativos. Naquele momento, para escapar do movimento vazio sombrio, tanto Mega Altaria quanto Terrance tinham seus próprios meios. No entanto, eles se depararam com um aspecto inesperado da Mega Evolução. Após a ressonância entre a Pedra-Chave e a Mega Pedra, com apenas suas mentes permanecendo ativas, seu poderoso vínculo emocional foi estimulado, transformando essa emoção em poder, ajudando-os com sucesso a se libertarem deste mundo de trevas. Isso era algo que Terrance não havia compreendido completamente. Mas ele podia sentir que a Mega Evolução de Altaria parecia ter se tornado mais refinada, desbloqueando um poder ainda maior. Era como se a Mega Evolução anterior tivesse estado incompleta o tempo todo. Terrance, sua pulseira. Naquele instante, a voz de Albus chegou repentinamente aos ouvidos de Terrance. Minha pulseira? E daí?
Terrance baixou a cabeça e seus olhos brilharam de surpresa. Não era só ele Mega Altaria, Lucario e até mesmo Darkrai foram atraídos pelas mudanças na pulseira. Antes de entrar na caverna, o Mega Anel absorveu uma certa quantidade de energia das fadas, emitindo um brilho fraco que lhe permitiu resistir aos efeitos das ondas do pesadelo. Contudo, após o início da batalha com Darkrai, essa energia fada se esgotou completamente. Mas como Darkrai estava em combate com Mega Altaria e Lucario, as ondas do pesadelo foram suprimidas. Comparada ao poderoso pulso sombrio, essa habilidade instintiva já não tinha muito efeito. As ondas do pesadelo e o movimento vazio sombrio estão intrinsecamente conectados. As primeiras são semelhantes a um instinto, enquanto o segundo é um movimento. Somente quando os dois são combinados podem atingir seu efeito máximo. No entanto, devido à interferência do dispositivo dos sonhos, Darkrai foi incapaz de controlar sua habilidade de canalizar as ondas do pesadelo. Embora a habilidade instintiva de Darkrai esteja atualmente suprimida pela batalha, isso não significa que ela tenha desaparecido. Quando Darkrai se acalmar, essas ondas continuarão a emanar indefinidamente. A pulseira está brilhando de novo? Quando isso aconteceu? Do recesso na parte de trás do Mega Anel, um feixe de luz deslumbrante disparou, fazendo com que Terrance instintivamente estendesse o braço em espanto. O feixe de luz era incrivelmente brilhante, iluminando quase toda a caverna e dissipando a escuridão ao redor. Crai! Darkrai soltou um grito de fúria, seu corpo envolto em névoa. A luz parecia estar lhe causando imensa dor. Esta pulseira, que funções ela tem? Terrance ficou chocado. A princípio, ele pensou que fosse apenas um acessório para a pedra angular. Mais tarde, Albus lhe contou que havia sido criado especialmente para controlar o dispositivo que intensificava os sonhos. Após descobrir sua capacidade de absorver energia das fadas, Terrance presumiu que esse era o limite das capacidades da pulseira. Mas agora, o efeito causado pela luz emitida pelo Mega Anel o deixou completamente perplexo. Terrance, não perca tempo, lembrou-lhe Albus. Certo. Terrance voltou a se concentrar. Virando-se rapidamente para Mega Altaria, a batalha ainda não havia terminado. Entretanto, Lucario já havia retornado ao modo de batalha, lançando uma esfera de aura enquanto se aproximava simultaneamente, restringindo os movimentos de Darkrai. Altaria. Mega Altaria, sentindo-se ainda melhor do que antes, voou rapidamente para frente para apoiar Lucario, usando o Garra do Dragão para bloquear as rotas de fuga. Falta pouco mais de 1 minuto. Terrance acompanhava o tempo mentalmente, sentindo uma crescente sensação de urgência. Não restava muito tempo antes que ele atingisse seu limite. Se ele ultrapassasse os 5 minutos, ainda conseguiria suportar, mas isso representaria um esforço significativo para o seu corpo. Continue, pensou Terrance enquanto olhava para Mega Altaria e Lucario. Ao mesmo tempo, ele lançou um olhar para o Mega Anel, que havia sofrido mais uma transformação incrível. Capítulo 478. A mutação de explosão lunar. Darkrai, acorde. Albus gritou bem alto. No instante em que falou, a esfera de aura atingiu o dispositivo na cintura de Darkrai mais uma vez, e o som de rachaduras se espalhando rapidamente ecoou. Infelizmente, por mais que tentassem, o dispositivo dos sonhos parecia praticamente indestrutível. Até então, não havia sinais de que estivesse sendo destruído. É muito difícil. Terrance estava preocupado, sem saber ao certo quantos ataques seriam necessários para destruir completamente o dispositivo. O tempo estava se esgotando. Lucario e Altaria já estão gravemente feridos. Mesmo que tivéssemos mais tempo, a resistência deles poderia não ser suficiente para mantê-los lutando. Albus estava igualmente preocupado. Confiando em Aura, ele podia perceber diretamente a condição dos dois Pokémon. Quanto a Darkrai, mesmo estando sendo atacado por 2 Pokémon, seus ferimentos pareciam ser muito mais leves do que os deles. Não há outra maneira? A mão de Terrance alcançou as Pokébolas que estavam em sua cintura, mas ele resistiu ao impulso. Não era que ele não confiasse em Casfor e Galad, mas, comparados a Darkrai, ainda havia uma enorme diferença em suas forças. Essa diferença significava que eles não conseguiam se defender contra Darkrai da mesma forma que Mega Altaria e Lucario. Se cometessem um único erro e fossem atingidos pelos ataques de Darkrai, poderiam sofrer ferimentos fatais, desviando ainda mais a atenção de Terrance. Nesse ponto, não só eles não conseguiriam se coordenar de forma eficaz, como também poderiam acabar atrapalhando o ritmo da batalha entre Lucario e Mega Altaria. Terrance, parece que ainda teremos que depender da energia das fadas para destruir o dispositivo dos sonhos. A voz de Albus ecoou na mente de Terrance. Não temos muito tempo. Vamos com tudo. Ele olhou para o dispositivo na cintura de Darkrai. Estava coberto de rachaduras, mas ainda não mostrava sinais de destruição completa. Isso deixou Albus e Terrance ansiosos. O ataque lunar de Mega Altaria demorava muito para carregar e, após ser usado uma vez, sua energia fada se tornava algo que Darkrai temia muito, tornando-o muito menos propenso a causar danos ao dispositivo dos sonhos em comparação com movimentos como esfera de aura. O ataque lunar pode ser considerado o golpe do tipo fada mais eficiente de Altaria. Além dele, nenhum de seus outros golpes do tipo fada foi tão eficaz. Se ele liberar o ataque lunar com força total, Terrance calculou mentalmente. Se Darkrai fosse atingido diretamente, certamente sofreria danos significativos. No entanto, Terrance não podia garantir que o dispositivo dos sonhos seria completamente destruído. Se não fosse destruído, embora Mega Altaria não ficasse completamente impotente, certamente entraria em um estado temporário de esgotamento de energia, tornando-o incapaz de continuar lutando. Nesse ponto, o poder de combate de Mega Altaria não se recuperaria a curto prazo, deixando apenas Lucario para segurar a linha de frente. E com o passar do tempo, Terrance não seria mais capaz de sustentar a Mega Evolução. Portanto, não é errado dizer que eles estão apostando tudo. Albus respirou fundo. Ele também havia tomado uma decisão importante.
Se o ataque lunar em potência máxima de Mega Altaria ainda não conseguisse destruir o dispositivo, então, ele não teria outra escolha senão sacrificar completamente o último resquício de sua aura, para fortalecer Lucario. Nesse ponto, com o dispositivo dos sonhos coberto de rachaduras e Darkrai levado ao seu limite absoluto, eles ainda teriam uma chance. Mas se ele fizesse isso, com o pouco tempo que lhe resta, não seria o fim para ele? Bem, de qualquer forma, só faltam alguns meses. Murmurou Albus com uma expressão calma. Na pior das hipóteses, o pior cenário seria simplesmente morrer ali mesmo, na Ilha do Pesadelo. Esse era o seu destino há muito tempo. Embora o poder da aura tivesse adiado esse destino, se tudo estivesse destinado a voltar a ser como era antes, Albus poderia aceitar. No mínimo, ele já havia vivenciado muitos momentos incríveis. Lucario vá. Pela primeira vez, Albus gritou sua ordem. Altaria, use explosão lunar com toda a sua força. Terrance franziu a testa e virou a cabeça para gritar. Isso foi realmente uma aposta de tudo ou nada. Seja Mega Altaria e Terrance ou Lucario e Albus, todos eles se esforçaram ao máximo. A força descomunal daquele Darkrai restringia incrivelmente todos os seus movimentos. Sua força de vontade lhe deu a capacidade de sobreviver, mas, ao mesmo tempo, tornou ainda mais difícil para você se libertar de suas amarras. Albus sorriu amargamente sem saber como avaliar Darkrai. Nesse instante, Lucario ergueu a pata direita enquanto pressionava a esquerda contra o chão. Ao se impulsionar com força, o solo emitiu um estrondo violento. Diante de seus olhos, grandes rachaduras se espalharam rapidamente pelo chão da caverna, profundas fissuras abrindo caminho pelo terreno. Lucario também se esforçou ao máximo, avançando a uma velocidade incrível, semelhante à velocidade extrema, e chegou em frente ao Darkrai flutuante. Lucario. A esfera de aura, gerada das profundezas, canalizando o poder da aura, foi lançada diretamente contra o oponente. Em teoria, contanto que estivesse travada na aura do oponente, o ataque acertaria com certeza. No entanto, a forma como Lucario estava usando a esfera de aura agora era um pouco incomum. Uma luz azul profunda envolvia todo o seu corpo, com o poder da aura concentrado em ambas as mãos de Lucario. Contudo, em vez de liberar essa aura para fora, parecia estar canalizando-a para si, lançando um ataque rápido contra Darkrai. O poder da aura percorre todo o corpo de Lucario. Neste momento, para Lucario, seu corpo inteiro serve como olhos, capturando cada movimento de Darkrai. A expressão de Albus era solene. Ao mesmo tempo, embora isso tenha permitido que Lucario assumisse o controle do campo de batalha e mal conseguisse conter Darkrai sozinho, o esforço foi imenso e o consumo de energia não foi insignificante. Crai. Assim que Darkrai tentou contra-atacar, Lucario se aproximou, desferindo uma rápida combinação de golpes. Usando aura para rastrear as ações do oponente, ele anulou cada um de seus movimentos. Bang, bang, bang. Com o poder da aura envolvendo todo o seu corpo, a resistência de Lucario estava se esgotando rapidamente, mas, em contrapartida, suas capacidades físicas atingiam níveis assustadores. Nesse momento, a coordenação motora de Lucario havia alcançado um grau quase inacreditável. Até mesmo Terrance ficou surpreso, a ponto de se perguntar se Lucario havia passado por treinamento especializado para concursos Pokémon. Seu autocontrole era simplesmente perfeito demais. Altaria, aproveite esta oportunidade e ataque. Mas o foco de Terrance permaneceu em Mega Altaria. O brilho intenso do luar iluminava o teto da caverna, enquanto raios de luz estelar pareciam rasgar o espaço, perfurando a escuridão e descendo com uma força estrondosa. No entanto, esse processo não foi tão simples quanto todos imaginavam. Sem que ninguém percebesse, a luz do Mega Anel no pulso de Terrance se fundiu silenciosamente com a de Mega Altaria. O golpe Explosão Lunar sofreu uma mutação repentina. Enquanto o luar caía sobre o céu, incontáveis pontos de luz estelar se acumulavam, convergindo no que parecia uma cascata de estrelas cadentes, bombardeando Darkrai. Capítulo 479. Destruindo. Isso é, a aura de explosão lunar mudou completamente bem diante dos olhos de todos. Isso ainda era explosão lunar? Até mesmo Mega Altaria ficou perplexa. O explosão lunar, lançado sob a influência de uma energia misteriosa, havia sofrido uma transformação completa. Essa mudança deixou Mega Altaria completamente perplexo. O que são esses rastros de luz das estrelas? Terrance ficou surpreso. Quando foi que o explosão lunar de Altaria se transformou nisso? Enquanto a luz infinita das estrelas caía do céu, Darkrai pressentiu o perigo instintivamente. Crai. Mega Altaria não fez mais nenhum movimento, mas incontáveis raios de luz estelar dispararam em direção a Darkrai a uma velocidade incrível. Em comparação com a explosão lunar comum, esta versão modificada era significativamente mais rápida. Além disso, em termos de alcance de ataque, cobria uma área muito maior, ao mesmo tempo que aumentava consideravelmente sua capacidade de manobra. A luz das estrelas riscava o céu em várias trajetórias curvas, todas convergindo para uma única direção. Esse movimento não emitiu aura alguma. Seja comparado à terrível intenção assassina do ataque do dragão ou à força avassaladora do pulso sombrio de Darkrai, quando esses raios de luz estelar eram liberados. O único efeito perceptível era como todo o espaço parecia estar envolto em luz estelar. Todo o resto permanecia estranhamente calmo. E, no entanto, havia uma beleza indescritível nisso. Voxox, voxox, voxox. No momento em que o ataque lunar foi usado, Albus não tinha ideia do que havia acontecido, mas isso não impediu que ele e Lucario avaliassem rapidamente a situação. Suprimir, para garantir que o explosão lunar mutante atingisse Darkrai com sucesso, sem ser esquivado ou parcialmente neutralizado por um contra-ataque. Lucario liberou todo o seu poder continuamente. Em quase um instante, utilizou todos os meios disponíveis para imobilizar completamente os movimentos de Darkrai. Como se viu, Lucario executou o plano impecavelmente. Darkrai, subjugado pelo ataque implacável, não teve chance de reagir à explosão lunar mutante.
Contudo, no momento mais crítico, Darkrai seguiu seus instintos, abandonou a defesa contra os ataques de Lucario e, em vez disso, se virou para bloquear o explosão lunar de frente. Você está subestimando Lucario? Ao ver isso, Albus entendeu imediatamente. Darkrai percebia o explosão lunar mutante como uma ameaça maior do que os ataques de Lucario, e por isso optou por se defender do explosão lunar enquanto suportava os ataques de Lucario. Não vou deixar você ter sucesso. Ao perceber as intenções de Darkrai por meio de pistas sutis, Albus reuniu seu poder de aura e transmitiu sua estratégia e intenção para Lucario. Em um instante, duplo ataque. O poder da aura se condensou ao redor das mãos de Lucario, formando uma esfera. Arremesso. Esfera de aura? Ao observar as ações de Lucario, Terrance instintivamente fez um julgamento, mas logo rejeitou. Poderia ser considerada uma esfera de aura, mas ao mesmo tempo não era. Ao usar o poder da aura como um item e arremessá-la com um golpe de arremesso, tanto seu poder quanto sua velocidade superaram em muito os de uma esfera de aura típica. Inúmeras correntes de aura avançaram à frente de explosão lunar, neutralizando com sucesso a tentativa de Darkrai de bloquear o ataque explosão lunar alterado. Uma colisão massiva ocorreu, dando origem a uma densa nuvem de fumaça. Logo em seguida, a luz das estrelas atravessou a fumaça, convergindo para um único ponto. Nesse instante, Terrance e Albus prenderam a respiração, então, uma série de explosões ensurdecedoras ecoou. Bum, 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 bum. Do momento em que Mega Altaria lançou a explosão lunar até agora, passaram-se apenas alguns segundos. No entanto, nesse breve intervalo, Lucario aproveitou sua proximidade com Darkrai para cumprir com sucesso seu papel de contenção, garantindo que a explosão lunar mutante atingisse o alvo perfeitamente. Qual é a situação? Albus respirava com dificuldade. Embora os principais combatentes fossem Lucario e Mega Altaria, o desgaste sofrido por Albus e Terrance foi muito maior do que o esperado. Essa não era uma batalha que pudesse ser comandada apenas com palavras. Se Albus não tivesse controlado a situação geral com seu poder de aura, Mega Altaria e Lucario provavelmente não teriam conseguido conter Darkrai, resultando em suas derrotas, uma a uma por falta de coordenação. Terrance, por sua vez, também estava gastando muita energia mental para manter a Mega Evolução e o método de meditação. Foi justamente graças aos esforços dele e de Albus que Lucario e Mega Altaria puderam atingir seu potencial máximo. Se Darkrai estivesse totalmente consciente e sob o comando de um treinador experiente, não ficaria devendo nada a nenhum dos melhores Pokémon da Elite 4, pensou Terrance maravilhado. No entanto, o resultado ainda era incerto. A explosão lunar mutante atingiu Darkrai, e uma densa fumaça agora obscurecia sua visão. Apesar disso, Terrance permaneceu concentrado, aguardando o próximo movimento de Albus. Com seu poder de aura, Albus e Lucario conseguiam perceber facilmente o que acontecia na fumaça. Contudo, naquele momento, Albus não deu mais nenhuma ordem, apenas observou em silêncio. Houve alguma mudança? Perguntou Terrance intrigado. A manutenção da Mega Evolução tinha um prazo de validade, e Albus estava bem ciente disso. Se ele estava disposto a gastar tempo apenas observando, então algo grave devia ter acontecido com Darkrai. Funcionou. A voz de Albus ressoou, capturando imediatamente toda a atenção de Terrance. Como assim funcionou? Será que... Sim. Minha aura captou o som do dispositivo do sonho se estilhaçando completamente, ele se quebrou em pedaços, explicou Albus. Mas pelo que consigo sentir na fumaça, Darkrai ainda não recuperou a consciência. O coração de Terrance disparou enquanto ele olhava para a fumaça. Nesse momento, seu coração acelerou, o dispositivo dos sonhos havia se estilhaçado. Isso deveria ser o suficiente, certo? Mas Albus permanecia tenso. Sua aura não conseguia estabelecer uma conexão com Darkrai, o que significava que a situação ainda era incerta. Era por isso que ele estava esperando, para ver se Darkrai conseguiria se recuperar completamente. Por quanto tempo mais vocês conseguem resistir? Perguntou Albus. No máximo 1 minuto. Terrance mordeu o lábio. Esperar assim não era solução. E se Darkrai permanecesse nesse estado por muito tempo? Será que eles deveriam ficar parados ali indefinidamente? Se o efeito da Mega Evolução passasse e algo inesperado acontecesse, eles não teriam muitas opções para reagir. Aproveitem esse tempo para curar Lucario e Mega Altaria, instruiu Albus. Entendi. Pressentindo que Albus tinha um plano em mente, Terrance soltou um longo suspiro. Mega Altaria e Lucario se aproximaram dele, e enquanto examinava seus ferimentos, sua testa se franziu. Era grave. Os ferimentos externos eram tratáveis, mas se os corpos não fossem tratados adequadamente em um centro Pokémon ou instalação similar, os danos poderiam deixar consequências permanentes. Aguente firme, pode doer. Terrance quase disse essas palavras ao pegar o remédio, mas, no instante em que elas lhe vieram à mente, ele se conteve. Para esses 2 Pokémon, tal lembrete era completamente desnecessário. Você se saiu bem. Agora fique quieto. Com um suspiro, Terrance voltou a olhar para a fumaça que se dissipava. Capítulo 480. Esperando. Sua cintura. O aparelho realmente se despedaçou. Após algum tempo, Terrance viu o rosto de Darkrai. Nesse momento, tendo se libertado do dispositivo onírico, parecia ter caído em um sono profundo. Não demonstrava nenhum movimento, mas também não parecia ter perdido completamente a consciência. Ainda flutuava ali. À medida que a névoa negra ao redor se dissipava, a aparência de Darkrai tornou-se mais nítida aos olhos de Terrance. No entanto, com o passar do tempo, Terrance começou a ter dificuldade em decifrar os pensamentos de Albus. Se isso continuar,
Sentindo uma leve dor de cabeça, Terrance cerrou os dentes e persistiu. Seriam os primeiros sinais do efeito colateral da mega evolução começando a se manifestar? Em comparação com o desgaste mental, Terrance ainda conseguia suportar o cansaço físico. Pelo menos por enquanto, parado no mesmo lugar sem fazer nenhum movimento intenso. Sua respiração estava um pouco acelerada, mas, no geral, ele não estava sendo afetado significativamente. Não há outra escolha. Só me resta tentar isto, independentemente de Darkrai ter se recuperado ou não. Albus falou devagar. Uma gota de suor escorreu por sua bochecha enquanto ele se dava conta da passagem do tempo. A pressão que pesava em seu coração naquele momento era muito maior do que a que Terrance sentia. Jin, respirando fundo, Albus pegou uma nova Pokébola. Ao pressionar o botão, a Pokébola aumentou de tamanho. Capturando, Terrance reagiu instintivamente ao ver as ações de Albus. Sim, este é o único método que consigo pensar agora para acordar o Darkrai. Se ele ainda estiver consciente, resistirá. Se tiver perdido a consciência uma vez dentro da Pokébola, terá um ambiente melhor para descansar. Ao mesmo tempo, isso nos dará mais tempo para preparar nossa resposta. Terrance assentiu com a cabeça. Apertando firmemente a Pokébola, Albus a arremessou em Darkrai. No instante em que a Pokébola atingiu o corpo de Darkrai, um clarão de luz branca surgiu e Darkrai foi sugado para dentro. A Pokébola caiu no chão. Jin, Jin, Jin. Conforme a luz no centro da Pokébola piscava, Terrance e Albus ficaram tensos, já se preparando para o que aconteceria a seguir. No entanto, assim que a luz intermitente da Pokébola parou abruptamente, suas sobrancelhas franzidas relaxaram. Mesmo que suas emoções ainda não tivessem se acalmado, eles encararam fixamente a Pokébola no chão. Funcionou. Darkrai realmente não resistiu? Foi capturado com sucesso pela Pokébola? Albus murmurou incrédulo. Parece que funcionou, respondeu Terrance. O brilho que envolvia a Mega Altaria oscilou e então se dissipou, retornando ao seu estado normal como altaria. Contanto que confirmemos que Darkrai pode se recuperar, este assunto finalmente estará resolvido, certo? Disse Terrance novamente. Albus permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente responder. Sim, obrigado. Se não fosse pela sua ajuda. Em vez disso, vamos embora primeiro. Fujiki provavelmente já está muito preocupado. Os dois caminharam juntos para a frente. Albus pegou a Pokébola que continha Darkrai, enquanto Terrance recuperou o dispositivo que havia caído do corpo de Darkrai. Examinando de perto, uma expressão de confusão cruzou seu rosto. A julgar pela sua textura, não parecia ser metal, nem se assemelhava a pedra. Mas por que era tão resistente? Claro, também era possível que fosse feito de algum metal ou pedra com o qual Terrance não estivesse familiarizado. O projeto interno é realmente complexo. Dentro da carcaça externa preta, inúmeros componentes minúsculos estavam compactados densamente. Só de olhar, o couro cabeludo de Terrance sentiu um arrepio. Muitas dessas peças haviam sido destruídas no ataque final. Embora o material mais externo permanecesse intacto, os componentes internos não eram particularmente resistentes. Devemos levá-lo conosco? Perguntou Albus. Sim, quero estudar a sua ligação com o Mega Anel, respondeu Terrance. Mesmo que eu nunca compreenda completamente sua estrutura interna, talvez eu possa encontrar algumas pistas dentro dela. Do lado de fora da caverna, Fujiki, Ninetales e Miss Magius ouviam os ruídos contínuos vindos de dentro, mas eram incapazes de intervir. Seus sentimentos eram complexos. Finalmente, com o passar do tempo, os sons da batalha cessaram e Fujiki esboçou um leve sorriso. Eles conseguiram. Ninetales não havia percebido nada de incomum, e Albus não havia dado a ordem de retirada. Isso não significava que eles tinham tido sucesso? Eles vão sair? Ao receber o lembrete de Ninetales, Fujiki se virou para olhar em direção à entrada da caverna. Nesse instante, duas figuras emergiram. Você não está ferido, está? Onde está Darkrai? Ao ver que ambos estavam a salvo, Fujiki soltou um suspiro de alívio. No entanto, ao olhar em volta, ela falou surpresa. Independentemente de terem tido sucesso ou falhado, ela deveria pelo menos ter visto Darkrai, certo? Deixe-me explicar primeiro, disse Albus, suspirando fundo e pegando uma Pokébola. Você capturou o Darkrai? Perguntou Fujiki, chocado. Não. É que o estado do Darkrai estava um pouco estranho, então não tive escolha a não ser usar uma Pokébola para tentar acordá-lo. Mas a julgar pela situação atual, as coisas não parecem muito otimistas. Talvez devido à influência prolongada daquele estranho dispositivo, libertar-se repentinamente dele tenha deixado Darkrai com alguns efeitos residuais, disse Albus, com as sobrancelhas franzidas. Mas não se preocupe. Minha aura me diz que o corpo de Darkrai está bem. São apenas alguns fatores desconhecidos que nem mesmo a aura consegue compreender completamente por enquanto. Após uma ligeira hesitação, Albus prosseguiu. Terrance, quanto tempo você precisa para recuperar suas forças de combate? Você quer dizer mega evolução? Terrance ergueu a cabeça. É difícil dizer. Depende da minha condição, suponho. Mas a curto prazo é melhor não contar com isso. Entendo. Albus olhou para a Pokébola que continha Darkrai, com uma expressão preocupada no rosto. Ele queria tentar desafiar Darkrai, mas estava preocupado que algo inesperado acontecesse. Ou também era muito possível que mesmo se ele chamasse Darkrai, este ainda permanecesse em seu estado de semissono. Será que deveríamos levar o Darkrai a um centro Pokémon para tratamento? Sugeriu Terrance. Até mesmo Terrance estava bem ciente dos riscos envolvidos. Se em uma área povoada Darkrai ainda não tivesse recuperado totalmente a consciência e os efeitos da reação adversa do dispositivo onírico persistissem, então algo ruim poderia acontecer. Independentemente da cidade que sofresse danos, Darkrai inevitavelmente receberia punição. E como aqueles que o levaram até lá, eles também enfrentariam punição, independentemente de suas intenções. Em comparação, o risco de Pokémon raros como Darkrai serem cobiçados por outros era a menor de suas preocupações.
Procure um médico, murmurou Albus. Além de procurar a enfermeira Joy no centro Pokémon, sua verdadeira intenção era utilizar os diversos equipamentos disponíveis no local, comparado ao julgamento humano. O equipamento de precisão especializado projetado para o tratamento de Pokémon pode ser capaz de detectar algo ou até mesmo ajudar Darkrai a escapar de sua situação atual. Terrance, preciso incomodá-lo um pouco mais. Vamos ficar aqui por mais uma noite. Assim que você se recuperar, tentaremos acordar Darkrai novamente, pediu Albus. Tudo bem, não me importo. Com um leve suspiro, Terrance calculou que com uma noite de sono conseguiria se recuperar. Quanto à Altaria, após receber medicação, ela também seria capaz de recuperar suas energias. No entanto, uma vez que deixassem a ilha, Altaria certamente precisaria de algum tempo para se recuperar completamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.